Oi, meus queridos, minhas queridas, estamos chegando aqui para uma live acelerada, rapidinha, com a Thaisa Cioli e eu. A gente chama essas lives assim rapidinhas de esquenta, porque a gente quer falar sobre o curso que a gente vai dar juntas, junto com a Olímpia Gimenez. Então, Olímpia Gimenez, Thaisa Cioli e eu. Um curso sobre a composição de fórmulas para os nossos clientes, ou para os nossos familiares, ou para nós mesmos. Chama Compondo Fórmulas. Eu vi que a Thaís já entrou aqui. Deixa eu ver a solicitação. Falar apostos. Gostoso trabalhar assim, né? Oi para todo mundo que está entrando e acenando. Deixa eu ver a Thaisa Cioli. Oi, querida. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Que bom que a Ó, gente está todo mundo tô olhando junto. aqui, tô vendo que estou levemente descabelada, pronto. Perfeito agora. Eu também hoje acordei um pouco descabelada. Ah, não, tá lindo Aí a aí. gente Ah, dá mas eu aquela às vezes até justificada. gosto do descabelado. Descabelada. Então, eu estava dizendo aqui para as pessoas que estavam começando a entrar que a gente vai falar que essa live é um esquenta, é uma live rapidinha para trazer algumas informações, uns pequeninos spoilers sobre o curso Compondo Fórmulas. Então, deixa eu já dizer, o curso Compondo Fórmulas, ele vai ser um curso online, ao vivo, com a Thaisa Cioli, a Olímpia Gimenez e eu mesma, falando então a respeito da composição, de como criar fórmulas para os nossos clientes, para os nossos familiares, amigos e para a gente mesmo. E esse curso vai acontecer na plataforma Zoom no dia 2 de setembro, que é um sábado, só de manhã. Começa às 9 da manhã, termina às 1 da tarde. Um curso expresso, mas a gente montou ele de um jeito que ele ficou recheado, assim, de informações preciosas. E a gente está trazendo a Thaís, a Olímpia e eu a nossa experiência de 30 e poucos anos, juntando, a gente estava fazendo uma conta, dá quase 100 anos, caramba! Nós três juntas, compondo fórmulas. Thaís, Oi, querida, linda. o que, que É você bastante que você quer dar de spoiler a respeito desse spoiler. curso aqui? A minha parte no curso ficou sobre esse pensamento do programa de saúde através das essências florais ao longo de um tempo. E não só do pensamento de uma única fórmula para um momento, que também é interessante. Quem quiser olhar o curso, assistir o curso, participar, por conta de querer criar fórmulas bem pontuais, ok? A minha fala vai ser muito sobre o acompanhamento nesse caminho que eu falo, que é o do cultivo do jardim da alma, aonde a gente vai aprendendo a cuidar de si mesmo, não com o intuito de sarar de uma doença ou de alguma coisa específica na vida, mas no intuito de fazer com que a gente floresça, né? Desenvolvendo um maior contentamento na vida, um sentimento de maior pacificação, de estar mais no centro, com propósitos mais claros. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai criar, né, um grupo de fórmulas ao longo de um período, de forma que se crie uma sinergia naquele tempo, né? Olha, então você está trazendo um ponto diferente. Isso mostra que esse nosso curso curtinho, ele é bom tanto para as pessoas que estão se iniciando, quanto para aquelas que já estão na lida há algum tempo, mas que querem dar uma olhada em outras formas de pensar e trazer isso também para a sua prática. Porque olha o que você falou, a gente fala muito da sinergia de uma fórmula, né, de como a gente pode direcionar uma quantidade de essências florais e de outras essências para um objetivo, né, uma orientação, um norte, uma sinergia, todos os florais trabalhando naquele mesmo sentido. Mas você está falando da sinergia dessa sequência de fórmulas ao longo do tempo. Isso é uma coisa nova, Thaís. Esse é o meu trabalho. Olha lá. Então, eu tenho me dedicado a isso há quase 30 anos, a criar esse jardim, esse espaço, esse ecossistema, né? Ajudar a pessoa a estar nesse lugar de
conforto, orientação, uma mente mais clara, né? Uma maior disposição emocional e mental para lidar com os desafios da vida a partir do seu centro, a partir do seu coração, onde a gente cultiva esse jardim que levanta a possibilidade da gente se sentir melhor para lidar com a vida. Acorda a possibilidade. Maravilhoso. Adoro. Para que a alma possa vicejar, né, Thaís? Eu gosto desse termo. Blooming. Isso. Vicejar. Isso. E um outro spoilerzinho que eu quero dar aqui é que a gente vai falar muito da necessidade de como a gente ajudar o nosso cliente a trazer a sua meta ou a sua intenção para aquele trabalho que está sendo feito ao longo do tempo ou em uma única sessão pontual, mas sempre essa meta é o que vai... É um ponto de atração para todas as essências e para a criação dessa sinergia e assim a gente ter realmente uma composição poderosa que vai ajudar o cliente a fazer o movimento necessário no sentido de vicejar, né? E além da gente falar da meta do cliente, a gente precisa falar o que nos norteia a nós, terapeutas florais, o que nos orienta à medida que a gente, a partir da meta do cliente, como que eu vou juntar determinados florais, dizer esse não, esse sim. Como que eu vou saber se eu vou usar, por exemplo, um sunflower da Califórnia, dos florais de Minas, do girassol, ou das essências do Alasca? Como é que eu vou compor isso para um cliente determinado? E para uma meta determinada daquele cliente. Então, o que me orienta a mim, terapeuta floral? Então, esse é um outro ponto. Eu estava aqui pensando, Thaís, logo antes da gente se juntar aqui para falar agora, pensando nas fórmulas, não só para clientes, mas essas fórmulas que são para um público maior, fórmulas de uso coletivo, que eu mesma participei da criação. Então, aconteceu primeiro, e a Thaís participou desse processo, o Pregnancy Support, que foi originalmente criado para atender um grupo de uma população de gestantes carentes no interior do estado de São Paulo, que eram atendidas, assistidas por uma entidade chamada Projeto Renascer. E aquilo a gente criou a partir das essências do Alasca, o Steve Johnson abraçou aquela ideia e depois ele teve um desdobramento disso e foi criada essa fórmula que hoje é usada mundialmente, que se chama Pregnancy Support. Depois a gente criou aqui na Essências Florais, o pequeno grupo de terapeutas da Essências Florais, junto com o Steve Johnson, mais uma vez, as fórmulas florais do Alasca. Então foi um outro processo, né? Então o que nos guiava eram outras diretrizes. E depois, por último, eu tive a oportunidade de criar, há uns poucos anos atrás, há uns 5 anos atrás aproximadamente, uma fórmula que eu chamei de a Estrela da Esperança. E foi também usada lá com esse grupo de gestantes do Projeto Renascer. E essa fórmula foi a coisa mais interessante, era isso que eu queria compartilhar aqui rapidamente, porque eu juntei as essências, mas foi quando eu as coloquei numa forma que elas ganharam poder, né? Então, por exemplo, a gente vai aprender a nos nortear na criação das fórmulas para os nossos clientes através das formas, através das cores, né? Através das famílias botânicas e de muitas outras, de muitos outros sinais que a natureza nos oferece como guias para a criação dessas fórmulas. Quer adicionar alguma coisa sobre isso, Thais? Ou dar mais um outro spoiler? Os campos de consciência são coletivos, eles envolvem sofrimentos e crescimentos, alegrias e pesadelos. E dentro dessa circunstância, todos os produtores de essências florais, a iniciar pelo Dr. Bach,
criaram fórmulas para esse momento coletivo. Então, a gente vê o Dr. Bach com Rescue, ou Revival, ou Five Flower Plus, enfim, dependendo de onde ele é preparado, ele ganha um nome diferente. Mas a gente vê, por exemplo, Filhas de Gaia, Saint-Germain, Alasca, Bush, australiano, Califórnia, tem inúmeras. E esse trabalho didático, de fazer o desenho geométrico, de dar essa estrutura geométrica à fórmula, é um trabalho pessoal da Patrícia Kaminski, bem como de um ponto de vista didático, né? Porque isso a gente, de alguma forma, faz, mas ela trouxe isso de forma didática. E como eu e a Olímpia somos há muitos anos professoras da Flower Science Society no Brasil, junto com mais diversas amigas queridas, a gente tem essa bagagem de ensinar sobre isso. E é muito gostoso, porque não é algo complexo, mas é algo que traz sentido. Estudar um pouco de geometria, né, para entender a geometria da natureza, da planta e na fórmula do seu cliente, né, do seu paciente. Eu acho que isso é importante. Sim, sim. E a gente vai dar mais um mini spoiler contando para vocês que nós vamos ensinar as pessoas que estiverem ali com a gente como misturar não só florais de diversas linhas diferentes, de diversas partes do mundo, ou de diversos canteiros do nosso planeta, que não deixa de ser um planeta jardim também, né? Às vezes eu tenho vontade de falar, em vez de planeta Terra, de falar planeta Flores. Você não tem também, Thaís, essa vontade? Eu tenho muita vontade de falar planeta Água. Bom, isso também, isso todo mundo, mas e certamente é o planeta Água. Mas eu, quando estou trabalhando com os florais e usando recursos de flores de diversas partes do mundo, eu sempre penso isso. Ai, obrigada, planeta Flores. Obrigada, Planeta Flores, por tantas possibilidades que a gente tem, ferramentas de tantos lugares diferentes. Mas, além da gente falar desse uso misturado, então, de florais de Bach, com florais de Saint-Germain, com florais da Califórnia, enfim, a gente também vai falar dos diferentes tipos de essências. E quando a gente mistura numa mesma composição, numa mesma combinação, o que cada tipo de essência, então essências ambientais, essências minerais, essências marinhas, enfim, são muitos tipos, o que cada uma acrescenta, traz para aquela sinergia, para aquela composição. Até para a gente poder usá-las. Porque quando a gente não entende bem o movimento que elas trazem, eu gosto muito de falar sobre o movimento de cura, né? Que o floral traz. Eu vou trazer isso um tanto quando falar sobre a sinergia num espaço-tempo determinado para um tipo de cura que a gente está, cura de tratamento que a gente está procurando. Mas é muito legal a gente pensar que a gente tem diferentes formas de auxílio aos nossos clientes quando a gente usa uma essência ambiental e uma mineral e um floral, porque eles trazem recursos diferentes, eles não são iguais, inclusive eles agem de maneira diferente nos nossos corpos espirituais e é interessante a gente aprender sobre isso para melhor usar, né? Você não substitui uma essência floral por uma essência mineral que tem o mesmo caminho de cura. Você pode somá-las ou usá-las em momentos diferentes, sabendo para que você está usando, por exemplo, né? Eu acho isso bem rico e bem importante. E a Olímpia vai trazer para a gente várias formulações. Então, para a gente melhor entender esse aspecto da criação das fórmulas, né? Eu vou trazer casos, que eu acho que fica mais fácil a gente entender esse caminho de cura, esse movimento de cura. Né? Porque às vezes a gente sabe fazer uma primeira formulação, aí chega o cliente de volta, especialmente no início, né, do nosso desenvolvimento como terapeuta floral, a gente tem uma tendência a olhar a pessoa como ela estava antes e tentar criar fórmulas a partir de alguma outra coisa. Então, assim, como é que a gente faz para enxergar o momento atual da pessoa? Sem ficar com um rótulo anterior e enxergar o próximo passo.
né? A Patrícia Kaminski, no trabalho dela de formação de terapeutas florais, ela sempre pede para a gente imaginar, junto com o cliente, quais vão ser, dentro das metas, os próximos passos, inclusive de médio e longo prazo no processo. Eu explico melhor como é que isso acontece. Todos nós fazemos isso, sem saber que fazemos, não só a terapeuta. Uhum. Nós temos metas de curto, de médio, de longo prazo, e pessoas que se trabalham, né, que querem desenvolver seus potenciais, têm metas normalmente de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu estava pensando aqui um dia desses, né? Gandhi apareceu como a biografia dele, para eu ler escrita por ele mesmo, nos anos 80. Né? E ali eu decidi que eu ia desenvolver, trabalhar, conhecer melhor tanto a não violência quanto o aspecto da verdade. E assim foi, nos anos 90 eu incluí a compaixão. Gente, nós estamos em 2023. Eu nunca parei de trabalhar esses temas da minha vida. Por quê? Porque é infinito mesmo. Então, se a gente for pensar numa sinergia de cura, né, num movimento único de cura, quase que a gente pode ver uma outra consciência se formando. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, Thais. Deixa eu só ver aqui. Tem alguém falando que está assistindo a gente lá da Alemanha, é a Paty. Ai, que delícia! Já está inscrita no evento. Deixa eu contar para vocês. Esse evento ele vai ficar gravado, então, se você não pode ver ao vivo no dia 2, no sábado, ele vai ficar gravado e você vai ter mais um tempão para ver. A gente ainda não conversou muito bem entre a gente, se vai ser um mês, 2 meses, enfim. A gente vai deixar um tempo e um tempo razoável que você vai poder depois assistir mais de uma vez, destrinchar. Você vai receber os PowerPoints de cada uma de nós três. Então é bastante material para você se divertir depois, para você estudar depois. A gente já vai se encaminhando agora para o finzinho dessa live. Tem uma perguntinha só aqui da Cora. É como se fosse um tema base. Então, Cora, eu penso assim, o meu tema base é querer florescer. Então, assim, eu poderia ter escolhido muitos caminhos. Eu escolhi no fim da adolescência um caminho que era o da não violência e da verdade. Recentemente, eu incluí a bondade essencial. São temas gigantes, mas que norteiam como eu quero cultivar o meu jardim. E a partir daí, os outros temas, eles surgem. Claro que vai surgir um pouco de ansiedade aqui ou ali, um pouco de tristeza ou depressão, vai surgir medo, porque a gente vai lidar com muitas coisas. E ao longo do tempo, a terapia floral, eu uso os florais para cuidado próprio desde 1994. Então, nesses longos anos todos, o meu tema básico, né, continua sendo florescer a alma, e dentro dele eu tenho metas, e dentro dele surgem desafios, e que vão sendo pontualmente tratados. Queridos, olha, então o curso é dia 2 de setembro, das 9 da manhã às 13 horas. A gente pensou num formato em que cada uma de nós três vai dar uma aula e depois a gente vai ter uma mesa em que uma mesa online, né? Em que vocês vão poder fazer as suas perguntas, direcionar para uma ou para outra, ou inclusive deixar a pergunta no ar e aí uma de nós segura a pergunta e traz a resposta para vocês. A gente está muito animada, Thaís Olímpia e eu, trabalhando para que essas aulas sejam lindas, para que toquem os corações e ajudem vocês a criarem a sua própria maneira de criar as fórmulas para si mesma, para os seus amigos e parentes, para os seus clientes. Olha, Thaís, você quer dar só um instantinho. A Silene, que é da Cora Clínica, quer dizer, a Cora Clínica é a Silene, que é nossa aluna aqui. Nós estamos terminando um curso de formação em terapia floral, e eu, da Califórnia. E a Silene é uma querida. Um beijo ao Léo aí também. Oi, Léo. Estou muito admiradora do seu trabalho. Somos. Queridos, obrigada pela presença de vocês. A gente já está aqui há 20 minutos conversando. A ideia era fazer uma live rapidinha. Então, a gente se vê lá no dia 2, online, pela plataforma Zoom. Liga para cá para Essências Florais.
ou vai direto no link, na nossa bio, tem o link para você pegar todas as informações do curso e para fazer sua inscrição, tá bom? Ô, O telefone Cíntia, aqui da Essências, fala, quem Thaís. está entrando agora e perdeu a live, não fique triste. Vai ficar gravado, vai ficar no É, site da Essências, no site não, no no Insta. Instagram da Essências Uhum. Florais e no meu também, tá bom, gente? Mas muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Obrigada, Obrigada, gente. Thaís. Vi Beijo muitos pra amigos Lígia. aqui, queridos. Beijos para cada um de vocês. Muita Mari gente Papaguinho também, Lívia querida. também. Beijo, beijo, Claudinha. Tchau, gente. Tchau, pessoal.